Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje eu vim bater um papo com vocês sobre algo que me perguntaram lá no meu Instagram a respeito de fazer TED, né, ou DTS e como foi o processo, né, até eu chegar lá, o que eu fazia antes da minha vida e antes de entrar, né, para poder fazer missões. Então eu vim nesse vídeo contar para vocês o que eu fazia antes e como foi o processo de entrada. Muita gente tem dúvidas, né, a respeito de entrevista, a respeito do processo mesmo. E eu também vou falar pra vocês onde que eu fiz e o que eu fiz depois também. Muita gente me pergunta esses detalhezinhos assim, então eu vim trazer hoje aqui pra vocês. Eu tenho certeza que em alguns dos outros vídeos aqui do canal eu já mencionei alguns desses detalhes, né? Mas hoje eu vim fazer um vídeo específico sobre isso, então é isso, vamos pro vídeo. Bom, Lara, o que você fazia antes de fazer sua TED, né, seu DTS, antes de entrar em missões? Hoje eu tenho 27 anos, né, e eu saí da escola com 17, acabei me mudando de cidade, e com 18 anos eu vi que eu ainda não falava inglês, eu não tinha um inglês muito bom, eu tinha estudado já, né, por um tempo, mas eu vi que eu não era capaz ainda de falar, nem utilizar a língua pra nada, assim. Então, eu não sabia que era a voz de Deus naquela época, então ele me despertou, né, a estudar a língua, ele colocou aquele desejo muito forte e eu entendia que eu precisava de ter um inglês muito bom. Então, a minha jornada em direção a missões começou estudando outra língua, porque eu nasci, né, em berço cristão, seguindo a palavra de Deus, né, vivendo uma vida em santidade, procurando agradar a Deus, mas ainda assim eu não sabia exatamente meu propósito. Então, Deus começou a me direcionar, me dando sonhos, né, sonhos que eu não entendia. Ele me mostrava várias nações e eu não entendia. Ele começou colocando um desejo no meu coração por experiências transculturais, porém eu não entendia nada disso. Então, o primeiro passo foi realmente aprender inglês. E aí eu iniciei minha jornada. Com isso, os anos foram passando. Não, mentira. Com 18 anos eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade de moda. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem saber mais um pouco sobre a faculdade. Eu tenho um vídeo bem antigo aqui falando sobre isso, mas eu posso fazer um mais recente. Porque hoje eu tenho uma outra mentalidade, então eu consigo olhar pra minha experiência lá atrás e enxergar de uma forma diferente. Então eu fiz a faculdade, aí no meio da faculdade eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, ficar um mês lá na casa dos meus tios, e foi uma experiência incrível, e ali eu tive certeza do que eu queria, que eu precisava falar inglês fluente, que eu queria morar em outras nações, e então eu voltei pro Brasil, terminei a faculdade, e aí quando eu terminei a faculdade, né, me formei. Nesse tempo que eu fui para os Estados Unidos, que eu tinha só 6 meses estudando inglês, quando eu voltei no outro ano, com um ano de inglês, eu já conseguia falar, né? Eu já entendia bastante, porque eu estudava muito, gente. Estudava umas 6 horas por dia, isso fazendo faculdade, fazendo TCC. Mas o vídeo não é sobre isso, né? Claro. Então, eu insisti nisso, aí fui morar nos Estados Unidos em 2013, morei lá 4 meses com os meus tios de novo, e aí dessa vez eu fui sozinha, né, meu irmão foi o primeiro mês comigo, depois eu fiquei lá sozinha com os meus tios, e aí eu fiz teste pra entrar em faculdade lá, mas não era esse o plano de Deus pra mim. Voltei pro Brasil, engatei uma pós-graduação, fiz uma pós-graduação em marketing e negócios, que me fez crescer muito. Eu só tinha 20 anos, então minha faculdade foram 2 anos, eu sou tecnóloga. E aí eu fiz pós-graduação, né, eles chamam de MBA, mas não, eu sei que não é um MBA, mas eu fiz na Federal aqui de Juiz de Fora e me fez crescer muito, 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 muito. Eu era muito novinha, então eu convivi com pessoas, né, mais velhas, e eu convivi com profissionais, né, eu nunca tinha trabalhado na minha vida. Então, foi uma experiência que me ensinou muito a lidar com o ser humano, né? E a agir rápido em situações que precisavam de agilidade, pensar rápido e criar e tal, né? Tanto a minha faculdade quanto a minha pós-graduação me ajudou muito, 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 muito a lidar com o ser humano. E aí, depois que eu terminei a pós-graduação, eu comecei a trabalhar com mídias sociais, né? Marketing de mídias sociais, gerenciamento de contas
de redes sociais e eu trabalhava isso de casa. E nisso eu já tinha iniciado meu canal no YouTube para ajudar as pessoas a aprenderem inglês, que também foi um direcionamento de Deus. Então, aos poucos, eu fui seguindo aquilo que Deus foi me falando. Em 2016, eu fui para os Estados Unidos, para casa dos meus tios, fiquei 3 meses lá. Deus falou muito claro comigo no começo de 2016, em janeiro, de que eu iria morar nos Estados Unidos mais um tempo, porque eu precisava aprender, né, mais algumas coisas. E nesse tempo que eu voltei pra lá, eu tive certeza que eu era fluente, eu tive certeza que eu era capaz, né, de lidar com a língua e tal, me comunicar. E naquele momento que eu estava ali, uma irmã veio orar por mim e falou comigo: Lara, isso aqui é a sua primeira missão, e falou o motivo. E eu falei: caramba, que responsabilidade. Então, pela primeira vez eu senti um senso de responsabilidade espiritual, assim, no local que eu tava, né, pra eu interceder e tal. Então aquilo pra mim foi minha primeira missão. E aí, morei lá 3 meses, voltei pro Brasil e, tipo assim, tava perdida, não sabia o que fazer da minha vida. Eu continuei trabalhando com redes sociais, eu traduzia textos pra site online, então eu recebia em dólar até, era bem legal. Eu prefiro trabalhar de casa, gente. Ou se não, ter um trabalho que eu posso viajar e continuar fazendo ele. E aí, voltei pro Brasil, tava meio perdida, a gente foi pro aniversário da minha avó, na cidade que eu nasci. E lá, Deus criou um cenário todo e foram os irmãos da casa da minha avó, eles oraram por mim e pela minha mãe. E eles me entregaram uma palavra que claramente em breve eu iniciaria minha vida em missões. E eu falei: uau, Deus, então começa a me direcionar, né, pra onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. E aí em 2017 eu comecei a pesquisar, e aí eu lembrei da Jocum, porque eu já tinha muita convivência com pessoas que tinham feito Jocum. Comecei a pesquisar sobre a Jocum de Kona, só que eu vi que pra mim naquele momento tava muito caro, os meus pais não iam deixar, eu não tava bem de saúde, né, eu tenho uma condição que chama tireoidite Hashimoto, uma doença autoimune, que não é muito legal, mas eu consigo viver super bem, controlando, mas na época eu não tava bem. E aí eu comecei a orar: Deus, como eu vou fazer missões? Eu tô doente, Deus me ajuda. E Deus foi direcionando tudo. E aí eu acompanhava muito as coisas do Dunamis. E de repente o Dunamis anunciou que eles iam trazer o DTS, né, o Fire Fragrance, pro Brasil. E aí eu falei: é esse que eu vou fazer. E aí Deus foi confirmando tudo na conferência Dunamis. Eu tive certeza que eu tinha que fazer o DTS. E aí eu fui pra entrevista, a entrevista foi super tranquila. Quem me entrevistou me deixou super em paz, super tranquilo. Quando eu fui aprovada, na hora que eu fui aprovada, Deus usou uma pessoa para pagar todo o meu teórico. E foi uma super confirmação de Deus, porque é um valor muito alto e a pessoa se ofereceu para poder pagar e me apoiar naquilo. Então, aquilo para mim foi um super sinal de Deus. E aí, depois que eu fui aprovada, eu comecei, né, a me organizar para ir a comprar as coisas que eu precisava para ir. E aí eu comprei bota pra chuva, né, pra subir montanha, sei lá, bota impermeável, comprei casaco impermeável, comprei saco de dormir, comprei as coisas que eu ia precisar pra viver numa fazenda, né. Foi o primeiro DTS ali na Dunamis Farm, então era bem desconhecido, a gente tava indo em direção ao desconhecido, eu nem sabia quantas pessoas iam fazer a escola comigo, então foi muito louco. Hoje em dia eu posso passar pra vocês, né, o que levar, como fazer, mas na minha época não tinha ninguém pra poder fazer isso por mim. Então a gente foi na cara e na coragem, assim, e foi a melhor experiência da minha vida. Não tenho o que falar, assim, de ruim do que eu vivi, assim. Foi uma experiência cheia de milagres, cheia de cura, cheia da provisão de Deus. Deus me curou ali, né. Meus exames ainda não dão negativos em relação à tireoidite Hashimoto, mas hoje em dia é bem baixo, né, os anticorpos dos meus exames. Então, assim, eu creio que Deus me curou ali. Eu tinha muito problema em questão de alimentação, né? Eu sou uma pessoa bem magra. A alimentação é uma situação complicada pra mim, mas ali eu consegui lutar e vivi os melhores dias da minha vida. Fui pro meu prático, Deus proveu todo o dinheiro pro meu prático de forma sobrenatural. Pessoas ouviram a voz de Deus e acreditaram no meu chamado, acreditaram no que eu carrego. E investiram na minha vida, tanto alunos, pessoas que dormiam comigo no meu quarto investiram na minha vida, pessoas de fora, de outros países investiram na minha vida. Eu sou eternamente grata a Deus pela vida dessas pessoas, por ouvirem a voz dele e obedecerem.
E cara, uma coisa eu te digo, ouvir a voz de Deus e obedecer é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Por mais que nada, por mais que o cenário pareça caótico e pareça que vai ser impossível você viver aquilo que Deus tá falando, Deus, ele é fiel a Ele mesmo, então Ele cumpre a palavra dele, né? Ele não é fiel a gente, Ele é fiel a Ele mesmo. E a gente nem sabe o que é isso, porque a gente é super infiel, né, às situações. A gente tenta ser fiel, mas muitas vezes a gente não consegue ser fiel a tudo. E ele é fiel demais, demais. Então ele cumpriu. O meu cenário era terrível. Como que eu iria fazer missões se eu tava doente, sabe? Se eu tomava remédios pra manter meu corpo vivo. E como que eu ia morar no meio de uma fazenda sem comunicação, sem internet, sem nada. Hoje lá na farm tem internet, tem todo o acesso e tal. Mas na época eu não tinha. E meus pais, né, precisavam saber se eu tava bem, como eu tava. E eu vivi os dias mais felizes da minha vida. E depois eu continuei com eles trabalhando lá e tal. Então, gente, essa foi, né? Não contei todos os detalhes, mas essa foi a minha trajetória até eu entrar no DTS. E pra tranquilizar o coração de vocês, a entrevista não é tão complicada assim, pode ficar em paz. Eu quero esclarecer uma coisa que as pessoas me perguntam muito. A Dunamis Farm é um local, tá? Que no futuro, né, já tá encaminhando para ser a Universidade do Dunamis. Mas a Dunamis Farm não é uma escola em si, né? Existem escolas ali dentro, né? No futuro vão existir outras coisas ali dentro também, várias escolas. Então, se você quiser aplicar para o DTS, é o DTS da Jocum em parceria com o Dunamis. Se você quiser aplicar para o Greenhouse, é uma escola de treinamento do Dunamis. Então, gente, Dunamis Farm não é uma escola, não tem como você entrar na Dunamis Farm. O que tem para você fazer na Dunamis Farm, em específico, é se você quiser ser um Mission Builders, que é um programa, né, também acaba sendo um treinamento para você trabalhar na fazenda em si, né, dando suporte na fazenda e tal, mantendo a fazenda viva. Então é isso, gente. Eu espero que a minha história possa ajudar vocês de alguma forma. Se você já fez ETED da Jocum, né? Se você já fez ITS, que é a mesma coisa. Se você já teve alguma experiência, assim, conta aqui embaixo que eu vou amar ler a história de vocês. Como foi a sua ida pra ETED, pra onde você fez o prático. Eu fiz meu prático pra Grécia e pra Turquia. Aqui no canal tem vários vídeos desses dias, desses momentos. Aqui no canal também tem vários vídeos falando sobre... mostrando o meu dia a dia durante a minha TED. Eu amo voltar e ver o que eu vivi com os meus amigos e tal. E você pode conferir também. E me conta aqui embaixo a sua história que eu vou amar ler. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, deixa um like aqui nesse vídeo porque eu vou saber que vocês gostaram, né? E eu vou fazer mais vídeos assim. E também, se vocês quiserem algum vídeo específico, algum assunto específico também, deixa aqui nos comentários que eu vou ver e vou fazer pra vocês. Então é isso, até o próximo vídeo.